Já ouvi uma vez um ditado dizendo que o homem só é amado pelo que consegue oferecer, que o amor por ele sempre vem com condição. Só que olhando para minha própria história, eu não vejo as coisas assim. Generalizar nunca funciona. Tem situações em que o homem não precisa provar nada além de dar carinho e deixar que a mulher assuma o papel de provedora, bancando tudo por afeto. Mesmo que no fim, o que ele receba seja pouco além de companhia. Desde mais novo, sempre tive uma aparência que chamava a atenção. Não vou fingir modéstia aqui, a verdade é que eu era muito bonito. Na época da escola, as garotas praticamente disputavam para ficar comigo. Só que, por dentro, eu vivia em conflito com a vida. Nada daquilo me empolgava de verdade. Teve um momento em que eu cheguei bem perto de desistir de tudo, por causa de uma depressão pesada e dessa sensação de que a vida era só um roteiro já pronto. Estudar por décadas, trabalhar até os 60 e depois tentar aproveitar o que sobrar. Para mim, aquilo não fazia sentido nenhum. E vamos ser sinceros, esse tal INSS não garante quase nada. Como eu só consegui terminar o ensino médio por falta de dinheiro, ficou claro que eu precisava encontrar outro caminho. Mesmo sem vontade, comecei a trabalhar. Foi aí que conheci alguns amigos com quem eu saía nos fins de semana. A gente ia atrás de festa, de mulher, de qualquer coisa que quebrasse a rotina. E por um tempo, funcionou. Todo fim de semana era uma história diferente, uma garota diferente. Vivi como se não houvesse amanhã e, por sorte, nenhuma dessas aventuras virou uma responsabilidade maior. Só que até isso cansa. Chegou uma hora em que sair para conquistar alguém perdeu totalmente a graça. Não fazia mais sentido. E foi justamente nessa fase, já afundado em problemas financeiros e com meus pais quase me colocando para fora de casa, que a sorte resolveu aparecer de um jeito bem estranho. Eu estava sentado num café dentro de um shopping, esperando uns amigos. A gente ia jogar bola e depois continuar a noite na casa de umas conhecidas. Eu estava ali, com minha mochila, distraído, quando notei uma mulher na mesa da frente. Ela devia ser uns 20 anos mais velha que eu, já na casa dos 40, mas muito bem cuidada, daquelas que chamam a atenção sem precisar fazer esforço. E o jeito que ela me olhava não era casual. Era como se ela já tivesse decidido alguma coisa ali. Bem vestida, com um decote discreto, claramente alguém com dinheiro. Em certo momento, o garçom foi até ela. Ela escreveu algo num guardanapo e pediu para entregar para mim. Ele fez isso com a maior naturalidade do mundo. Quando abri, estava lá. Quer se divertir um pouco sem compromisso? Eu pago. Não precisava ser nenhum gênio para entender o que estava acontecendo. Eu só olhei para ela e dei uma piscada, meio que aceitando o jogo. Pensei comigo, se ela vai bancar tudo, talvez ainda sobre alguma coisa para mim. E do jeito que eu estava precisando de dinheiro, não dava para ignorar. Levantei e fui atrás dela, mantendo certa distância para não chamar atenção. Enquanto isso, já mandei mensagem para os meus amigos dizendo que não ia mais. No estacionamento, ela entrou numa caminhonete impecável, baixou o vidro, abriu a porta do passageiro e eu entrei. Com uma calma absurda, ela se apresentou. Roberta. Disse que gostou de me ver ali, que queria passar um tempo comigo. Falou como se aquilo fosse algo completamente comum, quase rotina. Comentou que frequentava aquele lugar justamente para encontrar caras mais novos que topassem sair com ela sem complicação. Uns drinks, um pouco de intimidade e depois cada um segue seu caminho. Aí ela pegou um envelope e disse sem rodeio: "Em troca, eu te dou isso aqui." Na hora bateu certo desconforto, porque eu não fazia ideia de como funcionava esse tipo de situação. Mas foi só abrir que tudo ficou bem claro. R$ 1.000 ali dentro. Aí não tem muito o que pensar, né? Eu encarei ela e falei que com aquele dinheiro na mão não dava para recusar. E também não vou mentir, ela era bonita.
Me apresentei, disse que era a primeira vez que eu me metia numa coisa dessas e até brinquei, meio sem jeito, perguntando se ela não era uma sequestradora. Ela riu, mandou eu parar com esse negócio de formalidade, pediu para eu chamar ela só de Roberta e ainda fez questão de dizer que, apesar da idade, estava muito bem cuidada. A gente foi direto para um motel. Perguntei quanto tempo ficaríamos lá e ela respondeu, com a maior naturalidade do mundo, que até quando ela quisesse. Pelo valor que eu tinha acabado de ver, não tinha motivo nenhum para recusar. Em casa, ninguém ia nem perceber minha ausência mesmo. Quando entramos, fui andando atrás dela e, sendo bem honesto, só de observar o jeito dela, a postura, o cuidado com cada detalhe, eu percebi que nunca tinha estado com alguém assim. Era outro nível. No quarto, começamos devagar, bebida, conversa, aquele mínimo de troca para não deixar a situação mecânica demais. Só o suficiente para manter tudo leve, sem criar vínculo. A música começou a tocar. A gente se aproximou e quando vi, já estava segurando ela pela cintura. Ela foi abrindo minha camisa com calma, passando as unhas pelo meu corpo, como se estivesse estudando cada reação. Dali para frente, a coisa saiu do controle. Foi intenso de um jeito que eu não tinha vivido antes. E no meio disso tudo, tinha um detalhe que não saía da minha cabeça. Em uma única noite, eu tinha ganhado o que normalmente levaria um mês para conseguir trabalhando. Em 2017, o salário mínimo era R$ 937. Depois que tudo acabou, eu estava impressionado. Não só pelo dinheiro, mas pela experiência em si. E ela também pareceu surpresa, disse que não esperava aquilo de alguém da minha idade. Comentou que geralmente caras mais novos não davam conta do recado. E aí veio o aviso bem direto. Aquilo só funcionava porque não tinha envolvimento. Cada um na sua, sem confundir as coisas. Ela me levaria embora de madrugada e quando quisesse, entraria em contato de novo. Nada de sentimento no meio. Naquela madrugada, já quase amanhecendo, ela me deixou perto de casa para não levantar suspeita. Entrei com os R$ 1.000 no bolso e uma sensação estranha de vitória. No dia seguinte, deixei 200 para minha mãe na mesa, inventei qualquer coisa para ela. A partir dali, aquilo virou rotina. Uma vez por semana, às vezes 2. E, sendo sincero, eu gostava. Enquanto eu aproveitava, o dinheiro ia acumulando. Só que tem uma coisa, quando a regra é clara, o homem costuma conseguir separar bem as coisas. Já com a mulher, nem sempre. Com o tempo, comecei a perceber que a Roberta estava passando dessa linha. Mensagens fora de hora, dinheiro sem motivo, perguntas simples só para puxar conversa. Aquilo já não era mais só o acordo inicial, parecia mais solidão do que qualquer outra coisa. Ficamos assim por quase 1 ano, e foi aí que outra situação apareceu. Conheci a Luzia por acaso, num supermercado. Ela era mais nova, não chamava tanta atenção assim, tinha um leve sobrepeso e dava para perceber que não tinha muita experiência com homens. E foi justamente por isso que eu vi ali uma oportunidade. Cheguei com educação, ofereci ajuda com as compras, coisa simples, mas que funciona. Ela imediatamente se abriu, me chamou para comer alguma coisa como agradecimento. Fomos a um lugar simples, conversamos, trocamos contato. Marquei um encontro para sexta-feira, já calculando para não coincidir com a Roberta. Quando fui buscar a Luzia, dava para ver no rosto dela uma empolgação genuína, como se aquilo fosse algo raro na vida dela. E talvez fosse mesmo. No jantar, fiz um pequeno teste. Na hora de pagar, fingi que tinha esquecido a carteira. Pedi desculpa, fiz aquela encenação básica. E ela, sem pensar, assumiu a conta. Ali, eu entendi que tinha funcionado. Bastava continuar o jogo. Depois fomos beber, o clima esquentou e eu avancei, dizendo que não conseguia parar de pensar nela desde o dia em que nos vimos. Luzia, não sei explicar direito, mas desde aquele dia no mercado você não sai da minha cabeça. Tem alguma coisa em você que prende, sabe?
Eu queria que isso se repetisse, mas sem pressa. Vamos deixar as coisas acontecerem no tempo certo. Enquanto isso, melhor continuar curtindo a noite. O mais curioso é que nem eu acreditava no que estava falando. Era tudo meio ensaiado na hora. Só que meia hora depois, a gente já estava num motel. Ela estava deitada, meio sem jeito, e dava para perceber que aquilo tudo era novo para ela. Não precisei de muito para entender. E sendo direto, isso acabou facilitando para mim. Eu conduzi tudo com calma, prestando atenção nas reações dela, porque quando é a primeira vez, cada detalhe pesa mais. E ali, eu fiz questão de entregar o melhor que eu sabia fazer. Não era só sobre prazer, era sobre marcar aquilo na memória dela. Depois, ela ficou ali, sem fôlego, meio perdida naquela sensação. Me abraçou como se tivesse encontrado algo que estava procurando fazia tempo. E foi aí que caiu a ficha. Eu estava lidando com alguém que levava sentimento a sério. Não era só mais uma. Era o tipo de pessoa que se entrega de verdade. E mesmo assim, eu segui no meu plano. Inventei que tinha perdido o emprego. Joguei aquela história para ver como ela reagia. E ela fez exatamente o que eu imaginava. Disse que podia bancar tudo enquanto eu me reorganizava. Cinema, jantar, motel, o que fosse. Não precisei insistir. A partir daí, minha rotina virou um malabarismo. De um lado, Roberta. Do outro, Luzia. Minha semana ficou completamente puxada. Era cansativo, sim, mas quando eu chegava em casa e via o dinheiro acumulando, parecia que tudo fazia sentido. Eu estava vivendo do jeito mais fácil possível, explorando algo que sempre esteve ao meu favor. Só que eu não era ingênuo. Sabia que aquilo era um jogo delicado. Se Roberta descobrisse, não ia acabar bem. Mesmo com todas aquelas regras de sem envolvimento, dava para perceber que para ela eu já não era só mais um. Era quase como se eu fosse propriedade dela. E esse tipo de coisa sempre tem um preço. Com o tempo, acabei me envolvendo mais na vida da Luzia também. Teve um dia em que ela me levou para jantar na casa dela para me apresentar como namorado. Já sabe onde isso iria dar, né? A gente até combinou uma história antes. Inventei que trabalhava com tecnologia, só para sustentar a imagem. A casa era de outro nível. Tudo muito bem cuidado, cheio de detalhes caros. E foi ali que conheci a mãe dela, a dona Solange. Uma mulher elegante, olhar firme, dessas que não deixam passar nada. Na hora eu senti que ela não comprou minha história. Durante o jantar, ela fez perguntas bem diretas, tentando me pegar em contradição. Era nítido que ela já tinha visto gente como eu antes. Mesmo assim, consegui me manter firme, respondendo tudo com segurança. No fim, ela encerrou a conversa com uma desculpa qualquer e saiu. Não foi difícil perceber que ela não ia com a minha cara. Depois disso, Luzia me mostrou a casa. E foi aí que aconteceu algo estranho. Abri uma porta por curiosidade e dei de cara com um quarto escuro, iluminado só por velas. Tinha uma espécie de estátua lá dentro, algo com uma aparência pesada, difícil até de explicar. Alguns objetos ao redor pareciam oferendas. Luzia ficou nervosa na hora, fechou a porta e pediu para eu não mexer ali. Disse que aquele era o espaço da mãe dela e que ninguém entrava. Comentou meio receosa que achava que a mãe mexia com coisas que ela mesma não entendia direito. Falou em bruxaria, em rituais, coisas que para ela davam medo até de pensar. Para ser sincero, eu não levei aquilo muito a sério. Para mim, parecia mais superstição do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, aquilo deixou um clima estranho no ar. Depois fui embora e naquele momento já estava claro que eu nunca seria aceito ali. Só que também não era isso que eu queria. Eu já sabia desde o começo que aquilo tinha prazo. Ia aproveitar enquanto desse e depois seguir em frente, sem olhar para trás. Enquanto isso, com a Roberta, a situação começava a mudar. Mulher percebe quando algo sai do lugar. E uma noite, depois de estarmos juntos, ela falou na lata que eu estava diferente.
Disse que minha atenção não era mais a mesma, que parecia que eu estava dividido. Ela deixou claro que não era sobre ciúmes, mas sobre confiança. Disse que não queria ser enganada e que, se descobrisse alguma mentira, acabava tudo. E não falou aquilo de forma leve. Deu para sentir o peso nas palavras. Mesmo assim, eu sustentei a história. Disse que ela era a única. Falei com firmeza, sem deixar brecha. Por dentro, eu já começava a me incomodar com aquele tom mais possessivo, mas ao mesmo tempo sabia que era com ela que vinha o dinheiro de verdade. Algumas semanas depois, ela me chamou para ir a uma festa com amigas dela. Um grupo de mulheres no mesmo perfil. Dinheiro, influência, e cada uma levando seu acompanhante. Aquilo já era outro nível. Seria a primeira vez que eu apareceria com ela em público. E mesmo tentando manter a calma, eu sabia que estava entrando em um território onde qualquer erro podia custar caro. Eu estava um pouco nervoso, mas ela me disse que iriam a uma boate, que reservariam uma área privada e que ficaríamos ali. E isso me deu confiança, então aceitei acompanhá-la. Coloquei um terno, uma gravata bem decente, e quando Roberta passou para me buscar, percebi que ela estava deslumbrante. Tinha acabado de retocar os seios e feito uma lipoescultura. Estava com um corpo de deusa e eu estava explodindo de desejo. Queria devorá-la ali mesmo na caminhonete. Eu estava dando uns bons beijos nela quando, de repente, ela me pediu para parar. Para, Kleber. Você está muito animado. Temos que esperar um pouco. Depois da festa, te garanto que isso vai ficar bom. Nós dois vamos direto para um local reservado. E lá vamos nos dar carinho para você estrear a nova cirurgia que fiz. Você vai ver que me deixaram como uma rainha e você vai aproveitar tudo isso. Seguimos caminho e ao chegar naquela boate, era um lugar bastante luxuoso, muito bonito. Logo identifiquei a área onde ficaríamos e vi que já havia outras 4 mulheres. Havia um cara mais ou menos da minha idade e outros 2 cerca de 10 anos mais velhos. Todos eram acompanhantes e aproveitadores daquelas mulheres. Então, ela me apresentou a elas. Estava tudo tranquilo quando, de repente, Roberta, muito preocupada, comentou: "Meninas, vocês sabem se a Solange vai vir? Já está demorando muito. Não sei por que ela é sempre assim. Tomara que não dê bolo igual a última vez. Espero que não seja assim, senão ela que perde." Não dei muita atenção a isso e continuei dançando e bebendo alguns drinks na escuridão e nas luzes piscantes daquele lugar. Aquele ambiente era algo a que eu nunca tinha tido acesso e sabia que, por meus próprios meios, jamais conseguiria. Mas eu já estava um pouco bêbado quando, de repente, vi que entre as mulheres chegou uma que estava de costas para mim, mas vi Roberta cumprimentá-la. "Solange, como você está? Como está bonita? Olha, vou te apresentar o Kleber, o rapaz de quem te falei. Anda, Kleber, vem conhecer minha amiga." Meu Deus do céu, quase tive um infarto, porque aquela mulher, Solange, era a mãe da Luzia. E para minha má sorte, era uma amiga íntima da Roberta. Dona Solange me olhou. Havia um ódio profundo em seus olhos. Ela não fez escândalo nem disse nada. Agiu com uma diplomacia tão precisa que até me deixou tranquilo naquela situação. "Muito prazer, jovem. Meu nome é Solange. Espero que estejam se divertindo. Por pouco hoje eu não venho. Por favor, alguém me sirva uma bebida." Dona Solange estava acompanhada de um rapaz que devia ter uns 32 anos. Começamos a conversar. Eu estava muito calado e com medo. Não sabia o que me esperava, porque evidentemente Dona Solange diria a Luzia o que estava acontecendo e minha vida desmoronaria, porque certamente também diria a Roberta, e todo o peso da realidade cairia sobre mim. Mas enfim, aquela era minha última noite de prazer, talvez meu último pagamento. Então eu tinha que aproveitá-la.
Continuamos dançando, Roberta e eu, e em um momento lembro que Dona Solange a chamou e pediu que a acompanhasse ao banheiro, e eu sabia que talvez estivessem tramando algo contra mim. Mas naquele momento eu era uma vítima servida em bandeja de prata. Então não me restava mais nada além de seguir o jogo, ou as coisas terminariam muito mal. Quando as mulheres voltaram, já traziam uma pequena bandeja com taças de vinho, algumas de champanhe e outras de tequila e uísque. Então, Roberta chegou, me deu uma taça e todos começamos a brindar. Eu bebi tudo, e sempre que tentava parar, lembro que Roberta me incentivava a beber tudo. O que notei foi que, a partir daquele momento, ela estava um pouco mais séria. Mas mesmo assim, a festa continuou como se nada tivesse acontecido. Quando tudo terminou, Roberta aparentemente estava muito bêbada, então tive que dirigir até a casa dela. Naquela noite, não houve paixão. Ali entendi que ela provavelmente já sabia da verdade, e aquilo a tinha ferido, por isso se embriagou daquela forma. O que tínhamos certamente tinha acabado, e o que eu tinha com Luzia também. Era só questão de tempo até a bomba explodir. Na manhã seguinte, bem cedo, recebi uma ligação da Luzia. "Você é um filho da puta, Kleber. Não esperava isso de você. Como pôde me enganar? Você não passa de um parasita aproveitador. Tomara que a vida te dê o que você merece, porque você merece o pior." Ela nem me deu chance de responder, mas também não havia nada a explicar. Desligou e eu fiquei ali pensativo, sabendo que a tinha machucado, mas isso não me importava de verdade. O que me preocupava era que eu não poderia mais tirar dinheiro dela, e até encontrar outra vítima seria complicado. Na verdade, eu estava com preguiça, mas se não houvesse alternativa, teria que fazer isso. Enquanto isso, Roberta, no dia em que costumava me ligar, também não deu sinal. Não houve chamada, e assim passou a semana inteira. Eu não sabia se deveria ligar para ela ou não. Enquanto isso, comecei a gastar meu dinheiro. Já tinha me acostumado a gastar em um ritmo que em pouco tempo poderia me deixar sem nada. Não tive notícias de Roberta por um tempo, e certa manhã, quando acordei, lembro que abri a janela para entrar um pouco de luz e ar e encontrei uma rosa murcha e também um gato morto sobre o parapeito da janela. No dia anterior, aquilo não estava ali. O que mais me chamou a atenção foi o estado do bicho. Já cheio de vermes, com o peito aberto, misturado com terra e umas ervas. Na hora eu nem entendi direito o que era aquilo, só senti um nojo absurdo. Peguei uma vassoura, varri tudo para fora da casa, juntei com a pá, coloquei num saco de lixo e joguei fora. Mas aquilo não me desceu bem. Ficou aquela sensação estranha, como se tivesse algo errado ali. Mesmo assim, tentei seguir minha vida, só que junto veio um pressentimento ruim, um medo que não fazia sentido. Era como se tivesse alguma coisa me rondando. Eu já andava meio paranoico na rua, olhando para os lados. Mas o problema de verdade veio logo depois. Um dia acordei, fui ao banheiro para urinar e senti uma ardência muito forte. Foi uma dor intensa, fora do normal. Quando fui olhar, estava cheio de bolhas. Uma delas estourou e começou a sair pus. A dor era insuportável. A região estava toda vermelha e a irritação já estava subindo pelo abdômen. Na hora eu entendi que aquilo estava se espalhando e que se eu não fosse ao médico, ia piorar muito. Tive que contar para minha mãe, mesmo sem querer. Eu estava com medo. E contra minha vontade, tive que mostrar o que estava acontecendo. Eu não queria, mas ela disse que já tinha cuidado de mim desde pequeno, que já conhecia meu corpo, então não tinha diferença nenhuma. E lá estava ela, me examinando, com uma cara de reprovação, me dando bronca, dizendo que eu devia estar me envolvendo com qualquer tipo de mulher e que aquilo era consequência, que eu merecia. Mesmo assim, ela me levou ao médico. O médico achou estranho, mas receitou pomadas e antibióticos. Disse que a infecção era incomum, mas que com o tratamento ia melhorar. Só que não melhorou. Pelo contrário, parecia que aquilo só piorava.
Os remédios, em vez de ajudar, aceleravam o problema. Eu me sentia perdido. Comecei a pensar que aquilo era uma espécie de castigo, uma cobrança por tudo que eu tinha feito, por enganar aquelas mulheres, por usar elas por dinheiro, por ter destruído sentimentos. O médico achou estranho, mas receitou pomadas e antibióticos. Disse que a infecção era incomum, mas que com o tratamento ia melhorar. Só que não melhorou. Pelo contrário, parecia que aquilo só piorava. Os remédios, em vez de ajudar, aceleravam o problema. Eu me sentia perdido. Comecei a pensar que aquilo era uma espécie de castigo, uma cobrança por tudo que eu tinha feito, por enganar aquelas mulheres, por usar elas por dinheiro, por ter destruído sentimentos. Foi aí que a dona Claudinha disse que precisava trazer alguém que realmente entendesse disso. Ela saiu e foi atrás de uma curandeira que morava ali perto. Demorou quase um dia, mas trouxe. E quando aquela mulher chegou, bastou me olhar para já começar a me dar uma bronca pesada. Disse que eu tinha me metido com gente perigosa, com bruxas de verdade, e tudo por causa de desejo, por não pensar direito. Mesmo assim, disse que ia me ajudar, mas que aquilo servisse de lição. O que veio depois foi difícil de suportar. Ela começou a fazer um ritual, passando ramos pelo meu corpo, enchendo a casa de fumaça. Depois trouxeram uma bacia grande, encheram com água bem quente, colocaram ervas e outras coisas. E me colocaram lá dentro. Meu corpo inteiro ardia, eu gritava, chorava, mas não me deixavam sair. Aquilo não foi uma vez só. Foram 3 dias seguidos, repetindo tudo. Foi a pior dor que eu já senti na vida. Mas aos poucos, aquilo começou a fazer efeito. Depois desses 3 dias, fiquei praticamente uma semana com o corpo enfaixado. A cada 3 dias, tiravam as faixas, passavam pomadas, depois enfaixavam de novo. Junto com uns chás que ela me deu, foi assim que eu fui melhorando até me curar. Mas o que ficou mesmo foram as palavras daquela mulher. Tudo que a gente faz, a gente paga. E assim como eu tinha pagado pelo que fiz, quem fez aquilo comigo também ia pagar. Depois disso, comecei a procurar saber sobre Roberta e a dona Solange. Fuçando nas redes sociais, percebi que elas faziam parte de um grupo estranho, algo que parecia uma seita, como se realmente fossem bruxas. E isso nunca tinha sido dito para mim. Aí tudo fez sentido. Elas tinham feito aquilo comigo para me prejudicar, para me fazer sofrer. Foi aí que eu entendi uma coisa. Essas mulheres, quando estão bem, podem parecer tranquilas, até boas. Mas, quando se sentem traídas, se tornam outra coisa e podem ser muito piores do que qualquer homem quando querem vingança. Fuçando nas redes sociais, percebi que elas faziam parte de um grupo estranho, algo que parecia uma seita, como se realmente fossem bruxas. E isso nunca tinha sido dito para mim. Aí tudo fez sentido. Elas tinham feito aquilo comigo para me prejudicar, para me fazer sofrer. Foi aí que eu entendi uma coisa. Essas mulheres, quando estão bem, podem parecer tranquilas, até boas. Mas, quando se sentem traídas, se tornam outra coisa e podem ser muito piores do que qualquer homem quando querem vingança. Ela até lembrou daquela vez que eu entrei no quarto e vi aquela estátua estranha. A gente juntou tudo e chegou à conclusão de que aquilo que fizeram comigo não era só para assustar, era para me matar. E provavelmente teriam conseguido se não fosse aquela curandeira. Mas aí veio a parte mais pesada. Luzia me contou o que aconteceu depois. Em uma noite, a mãe dela, Roberta, e mais 2 mulheres foram para uma cabana num morro fazer um ritual. Elas estavam usando substâncias, cogumelos alucinógenos, tentando se conectar com alguma entidade, buscando poder, favores. Só que algo deu errado. O que elas prepararam e consumiram acabou envenenando todas. Elas morreram ali mesmo, abandonadas no meio do mato. Ficaram dias ali, expostas. E segundo o que foi contado, animais começaram a devorar os corpos. Quando encontraram, praticamente não havia mais nada.
Só roupas e pedaços de ossos ainda com carne. O resto tinha desaparecido. Foi algo terrível, coisa de pesadelo, mas no fim foi consequência. Porque provavelmente já tinham feito isso com outras pessoas antes. E esse tipo de coisa sempre cobra um preço. E elas pagaram com a própria vida. Depois disso tudo, eu entendi que ninguém está imune a esse tipo de prática. É algo perigoso demais. O melhor mesmo é não se envolver com isso, manter distância. E do meu lado ficou outra lição ainda mais importante: respeito, porque você nunca sabe com quem está lidando. Eu dei sorte de estar aqui, mas facilmente poderia não estar. Se você resolve passar dessa linha, pode ser que não tenha volta. O melhor caminho ainda é o mais simples: viver tranquilo, sem se meter em problema, tentar ser feliz dentro do possível. Mesmo que a vida não seja perfeita, mesmo que o trabalho seja pesado, a realidade é essa. A gente precisa aprender a lidar, a aproveitar o que dá. Mesmo com pouco, ainda dá para fazer algo, crescer, melhorar de vida. E a melhor sensação é saber que aquilo que você tem veio do seu esforço, das suas conquistas. Porque no fim, todo mundo pode chegar lá. Enquanto você estiver inteiro, já tem vantagem. O resto é abrir a mente e entender que as oportunidades existem. Hoje eu consegui seguir em frente. Amanhã pode ser você. Mas eu sei que nada disso teria acontecido se eu não tivesse passado por tudo aquilo. Aquela experiência foi uma lição pesada, uma lição que quase me custou a vida.